Ó, trouxe. Assim, eu tenho uma ideia cronológica dos Jogos Olímpicos. 2009 começou a melhorar muito assim, o esporte olímpico no Brasil. Eles já começaram a fazer investimentos, assim, porque queriam que ganhasse o Rio de Janeiro. 2010 foi um melhor ano, assim, um dos. Né? Aí 2011 foi melhor ainda, e o dólar era baixo, então o que a gente ganhava ajudava ainda para a gente fazer investimentos na nossa carreira no exterior, competições, compra de material importado, então era muito bom, assim. 2012, muito melhor, porque tinha os Jogos Olímpicos que antecediam o Rio de Janeiro. E eu acompanhava muito a nível político, financeiro, as bolsas, tinha muita bolsa de auxílio. Eu me arrisco a dizer que se a realidade que vivemos em 2012 fosse agora, estava perfeito. Estava perfeito. Porque as marcas patrocinavam. Então, por exemplo, no atletismo, eu acompanhava outros esportes. Então, a Nike, ela tinha um monte de atleta. A ASICS, eu fazia parte da ASICS, tinha tantos outros atletas. A New Balance, a, a Adidas, só que todos com contratos até 2016. Entendeu? Era até 31 de dezembro de 2016. E eu já sabia como ia ser, então assim, tinha Bolsa Atleta, os clubes pagavam bem, porque queriam ter atletas em 2012, porque daí era um sinalizador que teriam também em 2016. Então, cara, quando entrou 2013, aí vem, né, o câncer do esporte nacional, que é o Comitê Olímpico e as confederações. Eles começaram a pegar os atletas que estavam aqui, acabou 2012, show de bola, beleza. Aí eles começaram a pegar os atletas que treinavam nos seus determinados lugares, começaram a mandar tudo para fora do Brasil. Sabe? Então, os escolhidos dele, como eu falei, eles trabalham para 3, 4 atletas. Assim. Eles injetaram um dinheiro absurdo, assim, em 2013, 2014. Um dinheiro absurdo nesses atletas. Para quê? Porque a ideia deles não era levar 40 atletas no atletismo, era ter uma medalha. Era isso. Esses atletas que tinham essa ideia de que inseriam essa medalha, porque a medalha ela é uma mentira. Né? Ela conta uma história que na realidade é outra. Por exemplo, para você ter 3 medalhistas de ouro num país, você precisa ter 3 medalhistas de ouro. Você não precisa ter um projeto, você não precisa ter uma ideia, você não precisa ter o país respirando esporte. Não, principalmente nas modalidades individuais. Cara, se você pegar o Rio de Janeiro, foi, entre aspas, um sucesso. Por quê? Teve uma medalha de ouro no boxe, teve uma medalha de ouro no atletismo. E daí? Isso não simboliza realidade. Só que eles sabem disso, eles pegam esses atletas, investem, tipo assim, tudo que os atletas pedem, eles fazem. Esses atletas que são uma bomba relógio, porque são os grandes nomes, é quem pode falar pelos outros, é quem tem a mídia, tem o poder da mídia, quem está sendo entrevistado, é quem está nos grandes programas, só que ele também está sendo comprado pelas confederações. Eles estão pedindo passagem aérea para a esposa, estão pedindo passagem aérea para os filhos para ver eles nas competições internacionais, e aí o Comitê Olímpico, a confederação está dando tudo que eles querem. E a gente aqui, que somos semifinalistas olímpicos, quem está lutando, porque a geração de 2016 é a geração que era para ser medalha em 2020. Entendeu? Não seria medalha em 2016, mas com certeza buscaria uma final, semifinal em 2016, que é o que aconteceu comigo, seria medalha em 2020. Aí eles começaram a fazer lá em 2013, começaram a usar todo esse dinheiro que eles tinham, muito dinheiro, e começaram a mandar atletas para fora. Cara, eu falei, essa matemática não vai fechar, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. E eu peguei minhas coisas, simplesmente tirei meu visto americano, fiz um contato nos Estados Unidos e guardei dinheiro, porque eu tinha essa educação financeira, eu sempre guardei meu dinheiro. E quando eu falei, cara, eu vou, só que eu vou por conta. Né? Eles trouxeram um treinador de Cuba para treinar 8 atletas do Brasil e não me pegaram, porque viu que eu já era mais politizado, já era uma pessoa mais de falar, tenho a minha liberdade, o sistema nunca, graças a Deus, e a minha instrução também. Eu passei fome, só que não abaixei a cabeça pro sistema e nunca vou, entendeu? E
Aí eles não me selecionaram para fazer parte desse grupo fechado. Aí eu peguei minhas coisas e fui para os Estados Unidos. Fui treinar lá por conta. Eu fiquei 18 meses sem clube. Eu fiquei de junho de 2014 a dezembro de 2015 sem nenhum ganho, vivendo só de economia que eu tinha feito anteriormente. Tudo que eu ganhei de 2010, como eu falei que era bom, de 10 a 13, eu investi na minha carreira de 14 a 15, para conseguir ir para o Rio 2016. Então, assim, no dia da minha prova, no dia da minha competição, no Rio de Janeiro, em 2016, cara, eu acho que eu tinha uns R$ 300 no banco. A realidade. E eu tinha muito. Eu tinha 300 porque eu cheguei lá com 1.000 e pouco e emprestei com um monte de amigo meu. Então, assim, essa é a realidade. Eu estou contando o fato. Não o que eles contam por aí. Sabe? Então, essa é a grande realidade do esporte olímpico no Brasil. Aí eu fui pro Rio, né? Eu investi na minha carreira porque eu queria usar o esporte para abrir portas para mim na minha outra profissão, que é o que eu pretendo fazer logo e já tenho feito, já tenho idealizado isso, que eu quero ser agente esportivo, né? Eu quero agenciar carreiras de atletas, mais um agenciamento visando essa instrução financeira, não igual fazem. Você me contrata aqui e tudo que você ganhar, 20% é meu. Não, eu quero instruir para que o atleta entenda que você ter um agente que te agencie é interessante, só que eu também entendo o porquê, eu sei quanto ganha, eu sei quanto eu estou ganhando, quanto eu posso ganhar, o quão essa pessoa tem que maximizar os rendimentos do atleta. Não tem que, assim, ganha pouco, vai lá, rouba do cara, pega do cara, não está assim um contrato doido, maluco. Não. Cara, se você ganha 1.000, com esse agente, você tem que, no mínimo, ganhar 2.000. Senão você não pode continuar ganhando 1.000 e ele comendo 20%. Faz sentido ter o agente. Exatamente. E assim, até eu falo com meus amigos, cara, eu não posso assinar contrato. Se o cara não quer trabalhar comigo, é porque eu não estou fazendo um bom trabalho. Vai, fica à vontade, pega a oferta que tem no mercado, vai que vai. Agora, claro, o único contrato imagina, se você está agenciando um atleta e esse atleta ele faz um vínculo, você trouxe um patrocínio para esse atleta de 6 anos. Aí, dentro desse vínculo, você pode ter um rendimento, um ganho de 6 anos desse atleta. Porque é o que você trouxe, é o que você proporcionou, é o que você indicou e tal. Agora, no dia a dia, não tem porquê. Sabe? Você tem que ser uma pessoa que agrega na carreira desse atleta. E tem tantos aí que agregam muito, e tem outros que nem tanto. Agora, se você é uma pessoa que não agrega nada, por que você vai fazer um contrato de 5 anos com essa pessoa? Eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse de trabalhar com alguém que não quer trabalhar comigo. Então, enfim, a ideia foi essa. Tudo isso, toda essa opinião que eu tenho hoje formada, foi vivendo na prática, né? Como fazer, como não fazer, porque faziam comigo, né? Muitos fizeram muito bem, outros nem tanto. Então, eu percebi que para mim ia ser uma realidade muito difícil chegar nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Aí eu fui proporcionar esse mercado para mim. Eu busquei meu treinador, eu fui buscar o meu próprio empresário, que eu fui meu próprio empresário durante um tempo, usando um codinome. Consegui chegar na Europa assim, entendeu? As competições, eu mesmo, eu e meu treinador, que conseguimos as entradas, depois para profissionalizar, conseguimos uma agente para fazer esse tipo de trabalho. E para mim foi um sucesso, né? Eu não ganhei dinheiro, só que eu consegui aquilo que era mais importante que o dinheiro, a minha instrução, né? A minha independência. E dali foi seguindo, né? Não sei se você quer continuar depois do Rio de Janeiro, mas até o Rio de Janeiro foi assim. Você não recebeu, então, nenhum apoio para a classificação do Rio? Você não recebeu, falando do COB, falando da Confederação de Atletismo, foi tudo por você? Zé, eu nunca tive apoio para chegar no ciclo olímpico de 2012 a 2016. Eu ganhei uma bolsa atleta em 2012 e 2013, né? Quando eu disse que eu ia para o Brasil, para os Estados Unidos, eu perdi um clube. E como em 2014, para poder ir para os Estados Unidos, eu ia ter que abrir mão, porque era justamente naquele mês, eu ia ter que abrir mão do Campeonato Brasileiro.
Então eu não competi o Troféu Brasil e nem o Campeonato Brasileiro da minha categoria. Aí eu não tinha direito à bolsa. Então ali encerrou a minha bolsa. Então eu não tinha nenhum ganho. No dia que eu fui embora para os Estados Unidos, eu não tive nenhum ganho durante 18 meses. Então daquele dia que eu fui embora, sem ganhar nada, eu fiz uma temporada na Europa com 5 competições. Eu morei nos Estados Unidos nesse período, durante todo esse período. Eu investia com passagens aéreas do meu próprio bolso. A Ace, na época, fornecia uma passagem aérea, o resto eu investia no meu próprio bolso. Massagem, fisioterapia, transporte, tudo. Alimentação. Eu vou competir numa competição nos Estados Unidos. Eu pagava o avião, com a gasolina do carro, dividia, pegava carona com outras pessoas. Eu fui o meu próprio investidor, né? Em 2015, eu fui para o Campeonato do Mundo, fazendo índice. Eu fiz uma vaquinha, não foi bem uma vaquinha, mas acabou sendo. Um amigo meu que tinha bastante contatos no meio esportivo, em São Paulo, eu falei para ele, cara, eu preciso ir para a Europa, eu tenho dinheiro de ficar lá, só que eu não tenho dinheiro da passagem. Você não conhece alguém que quer investir na minha carreira, tal, que compra, depois eu pago, porque eu sei que vai dar retorno, eu entendo já o negócio. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um grupo aqui no WhatsApp em 2015, até ter uma matéria legal no Estadão falando sobre esse fato. Aí ele falou com uma galera que era da Stock Car, alguns pilotos da Stock Car conhecidos. E assim, em uma hora ele conseguiu. O valor da passagem na época era R$6.000. Ele juntou a galera, um deu 500, outro deu 1.000, outro deu 800 e pum, beleza. E aí eu fui para a Europa, dito e feito. Fui, competi. O meu investimento inicial foi de R$10.000, eu ganhei 23. Então, tipo assim, dava, só que ele não quis o retorno. Esse dinheiro que ele me deu, ele falou, não, pega para você. Então, aí eu fui pagando outras pessoas que eu devia, ou entre aspas, que eu falei, eu consigo ir e consigo pagar. E eu fiz isso. Então, eu fui, eu gastei praticamente 10, 12 mil e ganhei 23. Então, eu lucrei. Dá para ter lucro. O problema é você ter o investidor, que daí é muito difícil. E aí, eu fiz o índice olímpico nessa competição. Eu falei para ele, cara, do jeito que eu tô, pelo meu perfil psicológico, pelo meu comportamento, eu vou para competir. É muito provável que eu faça o índice olímpico. Fui e fiz. Aí volto com o índice olímpico no Brasil, né? E a confederação me chama numa reunião lá na própria confederação, praticamente me obrigando a sair do meu treinador, que é um brasileiro que treinava nos Estados Unidos, que não fazia parte do meio deles, quase que obrigando a ir para aquele treinador cubano que eles contrataram. Em troca disso, eu teria casa, clube, teria dinheiro, eu não tinha nada. E eles tentavam me pegar num momento vulnerável. Eu falei que não, eu iria seguir naquele caminho se eles quisessem me ajudar. Se eles quisessem me ajudar, era só pagar uma passagem para os Estados Unidos, que era para onde eu ia. Aí eles disseram, se essa for sua escolha, vai ser um caminho difícil que você vai enfrentar. Eu falei, opa, tranquilo. Mas não, foi o melhor caminho, porque aí eu comecei a conhecer a verdade do esporte, né? Aí eu fiz o índice olímpico nessa competição na República Tcheca, em julho de 2015, me classifiquei para o Campeonato do Mundo em Pequim, fui para o Campeonato do Mundo em Pequim, tudo por conta, né? Em 2016, em janeiro, eu entrei no Esporte Clube Pinheiros, morando nos Estados Unidos. Eles me pagavam um valor que, para ser bem sincero, era um valor simbólico, não era nada perto do que eu merecia, ou do que um atleta olímpico, que já tinha índice olímpico para Rio, ganhava, né? Poderia ganhar. Então, era um valor bem simbólico, muito abaixo daquilo, porque sabiam também que eu não tinha clube, eu falei, cara, eu relutei, mas acabei tendo que aceitar e tentei incluir ali uma passagem aérea para dar uma encorpada naquele ganho. E no dia dos Jogos Olímpicos eu tinha o ganho que era do Pinheiros. Eu não tinha bolsa atleta, não tinha apoio, eu não fiz camping. A seleção brasileira, só para você ter ideia, nesse campeonato do mundo em Pequim, eu ratifiquei os índices dos Jogos Olímpicos do Rio e fiz o índice do Campeonato do Mundo indoor, que seria antes dos Jogos Olímpicos do Rio, em Portland, nos Estados Unidos.
Só que para eu competir, como ela foi em pista aberta, que é os 110 metros com barreiras, e o campeonato do mundo indoor é 60 metros com barreiras, a Federação Internacional ela faz os 2 índices, ou seja, ela dá um índice para você. Se você competir no 110, o valor é tanto, o índice é tanto. Se você competir em 60 com barreiras, é tanto, porque o campeonato do mundo, que era só 60 com barreiras. Eu fiz, só que eu nunca tinha corrido, eu tinha corrido 1 ou 2 vezes, mas o índice que eu fiz não foi em pista coberta, foi em pista aberta. A Confederação Brasileira, ela me obrigou no ano desse campeonato do mundo, que era 2016, se eu quisesse ir para o campeonato do mundo, de fato, para além do índice que eu já tinha feito, eu teria que competir 2 competições em pista coberta, só que por minha conta. Tudo para dificultar a minha ida para o campeonato do mundo. Nenhum outro atleta teve essa obrigação, só eu. Então, os outros atletas não precisaram